Olá, bom dia, grande abraço, sejam todos bem-vindos. Pessoal, no nosso último momento, eu postei para vocês um texto falando sobre o emprego e desemprego no Brasil, né? E as consequências, digamos assim, as avessas dessa relação de emprego e desemprego no Brasil. Espero que todos tenham feito uma boa leitura, né? Para que nós possamos agora ter aqui um momento de discussão, de apresentação desse trabalho, desse texto. E eu vou seguir aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, esclarecimentos. Espero que todos participem. Muito bem. Ter um emprego não se constitui no Brasil, digamos assim, é um recurso que alcança a maioria, né, das pessoas para suprir suas necessidades. Então, no Brasil, nós temos assim um déficit, um alto índice de desemprego, né? Por mais que o país tenha evoluído, crescido, desenvolvido, né? Nós ainda enfrentamos essa discrepância social que é a falta de emprego. E isso tem consequências, lógico, dentro da sociedade, né? O emprego é a função e a condição das pessoas que trabalham de tirar ali o seu sustento da sua família, de buscar o crescimento social, econômico, cultural, de todas as formas, né? O emprego faz parte desse processo e é uma das grandes fontes aí, né, de realização. Muito bem. Mas isso não é não é um problema só exclusivamente brasileiro, né? Ao longo dos anos, o desemprego alcança todos os países, todas as sociedades, e as possibilidades de emprego que os sistemas econômicos podem oferecer em certo período relacionam-se com a capacidade de produção da economia, né? Então, se a economia está crescendo, vai gerar mais emprego. Se a economia está estagnada, vai estagnar também a criação de empregos, certo? Nós temos alguns economistas clássicos que nós gostaria de citar para vocês, que tinham algumas convicções bem interessantes sobre isso, né? Que entendiam que o estado de pleno emprego de fatores de produção, né, entre eles o trabalho, era normal, estando a economia sempre em equilíbrio, né? Ponto. John Stuart Mill dizia que se pudermos duplicar as forças produtoras de um país, duplicaremos também a oferta de bens em todos os mercados. Mas, ao mesmo tempo, duplicaremos também o poder aquisitivo para esses bens. Ou seja, quanto mais você consegue produzir, mais você vai gerar emprego e mais você vai ter um mercado consumidor, né, à disposição. Isso é interessante, porque então quer dizer que o país precisa aumentar a sua produção, né? Mas nós temos alguns fenômenos sociais que foram aí destacados por Marx e por outros sociólogos, né? Que é a superpopulação, por exemplo. A superpopulação ela é flutuante, ela não para, né? E é constituída pelos operários que perdem seu trabalho por um certo tempo, em consequência de queda da produção, do emprego de novas máquinas, né? Do fechamento de empresas e outras consequências aí. Então, o desemprego, então, ele vai ter uma relação direta, né, com a situação econômica do país. Com a situação econômica do país. Porque se o país está bem, ele vai produzir muito, vai continuar produzindo, vai ter mercado para venda. Se tem mercado para venda, tem mercado para produção. E se tem mercado para produção, isso gera emprego. Porque quem produz é o trabalhador, né? E nós temos, né, uma classificação, por exemplo, o desemprego ele pode ser estrutural, né? Característico dos países subdesenvolvidos, ligado às particularidades intrínsecas de sua economia. Para que vocês tenham uma ideia, o Brasil não é um país subdesenvolvido mais, mas já foi classificado como subdesenvolvido. O Brasil hoje é um país considerado em desenvolvimento, certo? Então não existe desemprego estrutural no Brasil.
segundo essa ótica. O desemprego temporário, que é outro tipo de desemprego interessante. Forma de desemprego comum nas regiões agrícolas, motivado pelo caráter sazonal do trabalho em certos setores agrícolas. Porque alguns setores agrícolas, eles têm um período de produção. Passou aquele período, eles param de produzir, então param de ter, né, de necessitar aí da mão de obra, de trabalho. Eu postei para vocês também alguns dados, algumas informações sobre o desemprego na América Latina, certo? Para que vocês entendam aí a nossa região, a América Latina é a região nossa, Mercosul, Brasil, Argentina, Chile, né? Colômbia, esses países fazem parte aí da América Latina. Bem, eu acho que até aqui é interessante para vocês, né, fazerem essa leitura, prestarem bastante atenção e trazer, né, para nós, para o nosso momento de aula, as dúvidas, os questionamentos, aquilo que você não conseguiu entender, o tipo de processo, essas relações de trabalho que se dá no emprego e no desemprego, né, alguma coisa sobre as leis trabalhistas, esse relacionamento patrão-empregado, que aqui nós não vamos ter, o tempo nosso é um pouco limitado, nós não vamos ter o tempo suficiente para estar falando sobre tudo isso, né? Mas eu gostaria de dizer para vocês aqui que é fundamental que o país esteja produzindo para diminuir o desemprego, certo? Porque é uma escala, é uma coisa ligada à outra. Se você produz, você comercializa. Se você comercializa, você gera riqueza. Se você gera riqueza, você gera emprego. Gera, né, movimentações financeiras. E é o que, para diminuir o emprego em qualquer país, é isso que é o necessário, né? É essa força de desenvolvimento econômico, de trabalho, né? Esse trabalho é que vai fazer com que se gere, diminua o desemprego e que aumente o mercado de empregados, porque você vai necessitar aumentar a sua produção. Quando você precisa, mas por outro lado, quando o país para, quando a economia dá uma estagnada, não gera-se empregos novos e a sociedade, como diz Marx, está sempre crescendo, né? A sociedade ela não para, né? A população, nós temos aí milhões de brasileiros que estão chegando à idade de trabalho todos os anos, certo? E ao mesmo tempo, talvez a produção de emprego não esteja acompanhando essa necessidade de emprego. E aí vai gerando esse alto índice de desemprego, esse alto de desempregados na nossa sociedade. Isso tem consequências? Tem. O nosso país, o Brasil, é um dos países, se não for o maior, com maior índice de trabalho autônomo no mundo. Eu não tenho certeza que se é o maior, mas se não for o maior, está entre os maiores, com certeza. Tá? Grande abraço, um bom dia para vocês, sigo aqui à disposição de todos, contem comigo.